Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? E hoje uma entrevista super especial, Bruno Peixoto, ator, dramaturgo e muito mais. Eu vou deixar o Bruno, vou dar essa palavra inicial para o Bruno para ele se apresentar, né? E falar uma palavra inicial para a nossa assistência, né? Ô, Bruno, tudo bem? Seja Tudo, bem-vindo. tudo certo, Henrique. Um prazer estar aqui. Obrigadíssimo pelo convite. Meu nome é Bruno Peixoto, sou ator, diretor, iluminador, dramaturgo. Estou dentro do teatro desde os 5 anos de idade. Eu cresci acompanhando o grupo de teatro da minha terra, o grupo Creche na Coxia, de Cabo Frio. Hoje eu estou radicado aqui no Rio de Janeiro. Faço parte de 2 coletivos teatrais, a Enlabarca Jornadas Teatrais, um coletivo teatral coordenado por mim e pela minha companheira Ana Fernanda, que trabalha já desde 2017 a partir da tradição do teatro documentário, e a Companhia Ensaio Aberto, que tem uma sede no Armazém da Utopia, aqui no Rio de Janeiro, no Cais do Porto, que trabalha com todos os princípios do teatro épico, de onde o teatro documentário também se origina. Né? É um ramo dessa vasta árvore do que a gente chama de teatro épico. E, Então, pode não, falar. e, é, e aí estamos aqui para dividir um pouquinho do que a gente conseguiu fazer nesses anos, nesses 20, quase mais de 20 anos de fazer teatral. Né? Então, esse canal é um canal de filosofia, mas a gente tem um interesse, um apreço pelas artes, né? Dentro das artes, as artes cênicas. E uma coisa que eu percebi lendo o material que você me mandou, né? O site, o blog, os filmes, é que vocês fazem uma arte assim com muita reflexão, né? E vocês têm tipo assim, uma preocupação pedagógica de explicar, né? Não sei se explicar a palavra certa, mas de transmitir, de problematizar, enfim, essas questões da reflexão sobre o fazer com o público, né? Isso é muito legal. Eu peguei no site uma definição do Enlabarca. A nossa conversa vai ser sobre a companhia Enlabarca Jornadas Teatrais, não é isso? É isso. Eu peguei no site uma explicação. Eu vou ler, aí eu vou te dar a palavra, tá? Ó, a Enlabarca Jornadas Teatrais é um coletivo teatral coordenado pelos atores Ana Fernanda e Bruno Peixoto, que começou sua trajetória em 2014. Desde 2017, se dedica a uma pesquisa sobre os princípios do teatro documentário, contando com diversos colaboradores e colaboradoras para esse estudo. Dessa pesquisa nasceu a trilogia documental A Voz dos Anônimos, com 3 trabalhos que conjugam memórias individuais e coletivas para investigar temáticas sociais distintas que vão de um estudo sobre a cultura popular em Antônio de Gastão, Memória é Trabalho, passa pela reforma psiquiátrica em Lugar de Cabeça e Lugar de Corpo e debate a educação pública e popular em A Casa e o Mundo Lá Fora, cartas de Paulo Freire para Na Tercinha. Então, apresenta para a gente uma barca, fala sobre esse seu processo. Em La Barca, eu e a Ana, a gente começou a trabalhar junto em 2014 e como todo o início da maior parte dos coletivos, é um momento em que os artistas estão se conhecendo. Né? O teatro tem essa especificidade de que não importa se você é bom individualmente. Né? Para você uma carreira longa, você tem que ser muito bom coletivamente. E o lugar dos grupos, dos coletivos, é onde isso mais se exercita, né? Onde a gente chama da ética do trabalho de grupo. Né? E esses inícios, no início da Enlabarca, a gente começou fazendo uma pesquisa a partir de alguns contos que eu escrevi num livro de contos fantásticos que eu falei, ou seja, esse primeiro início a gente ainda não está com os pés fincados no que a gente chama de teatro político e fazendo uma pesquisa a partir de algumas tradições específicas do que as pessoas chamam de teatro físico, né? Que é um teatro menos da palavra e mais do corpo. Né? E passado esse primeiro momento, foi um momento de muito treinamento, a gente produziu bom material de 2 ou 3 trabalhos, chegou a circular
tanto no Rio de Janeiro, quanto a gente conseguiu ir a festivais do Uruguai, em Manaus também. Eu fui picado pelo bichinho do teatro documentário. Né? Eu já fazia parte também na Companhia Ensaio Aberto. Na Companhia Ensaio Aberto, a gente tem um estudo regular chamado Teatro dos Trabalhadores. E no Teatro dos Trabalhadores, eu ouvi falar pela primeira vez sobre teatro documentário, me interessei e comecei a pesquisar sobre, né? E trouxe essa pesquisa para Emlabarca, né? Foi quando surgiu o nosso primeiro processo, que fala sobre Antônio de Gastão. Eu tinha esse livro aqui na minha mesa de Cabo Frio, Antônio de Gastão, Pescador de Cabo Frio. Sim. Ele é um livro da Funarte, lançado em 1989, que fala sobre as relações entre o artista popular e o seu meio. E diferente da maior parte das publicações sobre arte popular, esse livro ele não tem a figura de um pesquisador que fala sobre o artista popular, né, como um objeto de pesquisa. Né? É o próprio artista popular que fala sobre o seu próprio trabalho. Sim. E o seu Antônio fez uma coisa muito interessante nesse livro. Eu cheguei a conhecer seu Antônio na minha infância, em Cabo Frio. Né? O seu Antônio falece em que ano, Bruno? Ele falece em 1990, poucos meses depois da publicação do livro. Né? Eu acho que ele estava só esperando o livro ser lançado. E esse movimento da Funarte, ele vem muito no processo de reabertura do Brasil depois da ditadura, em que o Brasil está querendo descobrir que país é esse que surge dos escombros do que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Né? E aí a Funarte criou uma série de publicações mostrando esses artistas populares que ficaram camuflados, escondidos, esquecidos, né? Durante esse período. E o seu Antônio, ele usa esse livro para fazer algo que ele gostaria de fazer há muito tempo em Cabo Frio, que é contar a história de Cabo Frio sob o ponto de vista dele. Então, e o livro é todo em primeira pessoa. Né? É um longo relato em que a história de Cabo Frio é vista de uma forma bem diferente do que a gente chama da história oficial ou da história hegemônica. Né? Os protagonistas são os anônimos, a gente simples do povo, são os primeiros bairros populares na região da Abissínia, ou seja, algo que está muito camuflado na história oficial. Né? Eu tinha esse livro na minha mesa de cabeceira há cerca de uns 10 anos e eu estava querendo fazer um trabalho a partir dele já desde 2008. Né? Mas eu sentia que eu não tinha o recurso técnico exato para estar fazendo isso. Na pesquisa do teatro documentário, eu encontrei o que seria a melhor abordagem desse livro, né? E aí voltei a pesquisar coisas a partir desse livro, vim aqui no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular no Rio, que mergulhei nos áudios das entrevistas, mais de 10 horas de entrevistas com o Antônio, né? Muita gente da época com quem eu convivi, fotos desconhecidas, enfim, um vasto material aqui no Rio que era desconhecido para as pessoas de Cabo Frio. Né? E como que seu Antônio também, a partir desse livro, ele deixa de ser um artista popular regional e é um artista popular nacional. Né? E aí, ao fazer a abordagem sobre ele, mais do que tem um ponto que é o resgate de uma identidade cultural da região dos lagos, de onde eu sou, que está se perdendo cada vez mais, exclusivamente por causa da indústria do turismo. Da forma você fala isso no texto, né, sobre o Antônio de Gastão. Exato. Né? E o seu Antônio de Gastão, já no final dos anos 70, início dos anos 80, ele começa a ver o início desse processo, ele se inquieta com isso, né? Tanto que ele quer que o livro dele venha para os mais jovens poderem ter um outro tipo de participação, de engajamento na defesa
dessa identidade cultural. E o último trabalho que foi feito na região tinha sido em 1992, logo depois da morte dele, pelo grupo Creche na Coxia. Então, tinha tempo sem essa revisita de material. Mas, fora essa importância regional, falar dessa perda de identidade cultural de pequenas cidades, de pequenas localidades, é algo que é um processo que acontece em todo o Brasil com fatores distintos, né? Nas cidades onde a indústria do turismo é mais forte, né, e isso acontece de uma forma muito potente. Então, a gente fala sobre perdas de culturas nativas num mundo em que a globalização entra como um trator, atrapalhando, derrubando manifestações culturais genuínas de cada região, né? Só para situar o público, olha só, um texto que o Bruno escreveu, eu vou falar aqui, Antônio de Gastão, pescador, poeta, escultor, músico, bonequeiro, contador de histórias que viveu em Cabo Frio ao longo de quase todo o século XX. Um legítimo exemplo de artista popular, né? Então você está resgatando essa figura que foi uma figura popular, mas foi uma figura múltipla, né? Exato. O cara que desenvolveu um trabalho em várias áreas, né? Exato. E assim, o que eu aprendi com Patativa Cossaré, talvez um dos maiores artistas populares desse Brasil. Sim. Diferente de muitos outros artistas, o artista popular, na minha opinião, é uma leitura minha, é um artista popular que tem uma relação visceral com o seu meio, com a sua terra. Ele está o tempo todo não falando das próprias questões, das próprias angústias, mas das contradições que envolvem o seu território. Ele é muito vinculado ao território. E a gente sabe que no meio do teatro nem sempre os artistas têm esse tipo de preocupação, né? Tem outras preocupações de ordens metafísicas, de ordens do que se chama dos sentimentos universais e tudo. E eu vejo, particularmente, isso um pouco com a dose de crítica. E o artista popular, não. Você não encontra um artista popular que não trabalha, até porque o artista popular, principalmente escultores, pintores, eles trabalham a partir do material da sua terra, né? É o barro da sua terra, é a madeira da sua terra. Então, essa relação, ele não tem como fechar os olhos para o que acontece no seu território. Ele está o tempo todo falando do seu território. E o seu Antônio faz isso de uma forma muito genuína nesse livro, e ele coloca como protagonistas pessoas que a história icônica esqueceu, né? Não teriam voz, né? E é por isso que a trilogia de vocês é a voz dos esquecidos, né? Exato. Isso se desdobrou de outra forma quando a gente foi fazer o Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, que a gente fala sobre reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial no Brasil. Também, assim como Antônio, apesar da temática ser distinta, é algo que a gente começou a ter um acesso maior na abertura do Brasil no período pós-ditadura, onde a gente teve acesso aos relatos de pessoas que passaram pela experiência manicomial e que ficaram internadas durante 40, 50 anos dentro de um hospício, como o Bispo do Rosário, como Estela do Patrocínio, né, para ficar nos mais conhecidos. Mas tem milhares de histórias como essa, né, na colônia Juliano Moreira, no Hospital de Barbacena, né, que é um dos mais conhecidos do Brasil, e no Felipe Pinel, aqui no Rio, né? Então, essa reforma ela foi crescendo ao longo do período da ditadura e ela explodiu no final. E aí a gente foi quando a gente teve acesso a uma infinidade de relatos de pessoas que tiveram a sua vida roubada, às vezes por motivos simples. Uma pessoa que passou por um sofrimento psíquico na rua durante um dia, é o caso da Estela do Patrocínio, ela foi levada e ficou dentro de um hospício durante 40 anos. O Bispo do Rosário, né?
E aí nisso, a gente fez uma ocupação no Instituto Municipal Nise da Silveira, que fica... Deixa eu fazer uma leitura aqui. A gente já começou a falar do lugar de cabeça, lugar de corpo, o segundo trabalho da companhia. E aí o texto lá no blog começa assim: por que a loucura? Por que o louco? Por que a mulher? Ao iniciarmos o processo de pesquisa sobre a loucura, muitas histórias de mulheres começaram a surgir. Não pode ser o acaso, e sim o reflexo de uma cultura social que abafou e tentou calar a presença feminina da história, e que, paradoxalmente, é a mesma ação que enaltece a força da mulher. E aqui só um instantinho, olha só que interessante. Considerando os prontuários dos séculos XIX e XX, os hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, os motivos de internação variam. Aí vocês dão os motivos, né, que vocês encontraram na pesquisa. Entre mulher que se separou do marido, mulher que não aceitou o noivo escolhido pela família, mulher que escrevia livros, mulher que engravidou, mulher que desobedeceu o pai ou o patrão, que cantava demais, ou até mesmo casos em que o marido decidiu ficar com a amante e por isso internou a mulher, a esposa, no hospício. Nossa, eu acho muito importante vocês resgatarem essas figuras, sabe? Exato. E isso aconteceu, isso foi muito forte no século XIX, no século XX, né? E aí a gente tem um adendo que não está nesse texto. A maior parte são de homens e mulheres negras, né? Ah, tá. Teve um caso que me chamou muito a atenção, isso no meio do século XIX, né? Um senhor que foi internado, um homem negro que foi internado, porque quando ele bebia, ele falava contra a escravidão. Olha só. E aí ele ficou 30 anos internado no antigo Hospital Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, né? E quem fazia as internações, né, eram os delegados de polícia. E aí a gente vê uma questão de uma sociedade... Não eram médicos. Não eram médicos, né? Às vezes Qual que era o critério, então? o delegado... Olha, tinha prontuário que era assinado como razão de internação mania. Né? Mania. O que é mania? Né? Eu tenho mania de coçar a cabeça. Né? Mas, assim, essa questão, quando a gente quando a gente mergulha no registro iconográfico, a gente vê a quantidade de corpos negros presentes nos hospícios. No Hospital de Barbacena, encarcerados. Né? Então, é um mecanismo de controle social muito cruel. Né? Inclusive, um outro caso conhecido é o Lima Barreto. Né? Grande escritor, né? Era escritor, grande escritor, escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e um dos diários dele do hospício é o Cemitério dos Vivos, que ele chamava o local. Nossa, que é muito forte, Bruno. Isso é uma história também muito forte e muito desconhecida. Ela começou a ser... ela teve momentos de desvelamento nessa retomada no início dos anos 80, e por causa da reforma psiquiátrica, tem um livro recente da Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre as 60 mil pessoas 60 mil anônimos que foram mortos em Barbacena nesse período. Eu cheguei a Barbacena. O cemitério de lá é uma coisa, o cemitério que recebiam os mortos do hospício de Barbacena. É algo muito assustador. Ele é um morro que cresce, e as covas, né, um cemitério normal, as covas têm as suas respectivas identificações de quem está ali. Né? Isso, né? Nas lápides de Barbacena, as lápides elas tinham um tamanho de 2 camas de casais, ou seja, eram covas coletivas, e não tinham nenhuma identificação. Eram anônimos até na morte, né? Até na morte, tudo caiado de branco, tudo muito limpo, mas a gente vê aí porque o Holocausto, né? Covas coletivas. E 2, nenhuma identificação. Até hoje não se sabe exato, esse número de 60 mil é uma estimativa, mas não se sabe, né? Porque eram depósitos de gente. E a questão do controle da mulher na pesquisa foi muito forte, a gente resolveu fazer esse recorte em cima dos relatos femininos, e durante a ocupação, a gente ficou durante 2 anos fazendo uma ocupação no Nise da Silveira,
o que impressionou a gente também são os relatos dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde pública Entendi. dessa realidade. A gente incorporou isso, Vocês né? pegaram relatos dos internos E das dos trabalhadoras, né? trabalhadores, entendi. Exato. São relatos muito duros, né? Muito fortes, assim, de uma realidade em que essa reparação social do Estado é um processo que está apenas começando, né? E que os trabalhadores se veem num lugar assim de às vezes tomar decisões muito duras o tempo todo, né? Então, tirando isso, né, foi um processo que a gente aprendeu muito, porque nas apresentações a gente mesclava um público que eram dos clientes, dos que ainda estavam saindo da situação manicomial, os seus familiares, os trabalhadores e o público que vinha de fora. Então, a peça, nenhum dos nossos trabalhos ele se apresenta em circuito comercial. A gente tem uma crítica muito forte à forma como esse circuito se organiza e a gente tenta construir, nas nossas possibilidades, o nosso próprio circuito que está dentro desse lugar pedagógico em que o nosso trabalho não é uma mercadoria a ser vendida. Sim. Né? Como o circuito comercial se apresenta, né? Então, quando a gente estimula pessoas, o que seria o público normal, aí na região periférica aqui do Rio de Janeiro, em Gente Dentro, onde fica o Nício da Silveira, e faz esse trabalho em que o público, no nosso trabalho, o público sempre é parte da cena, mas nesse especificamente, ele é radicalmente parte da cena, né? Em muitos momentos, os clientes não têm o mesmo filtro social do que o público normal, então eles interagiam com a cena, né? Quando se falava dos choques elétricos, muitos clientes reagiam e começavam a falar sobre o seu relato, senhoras que falavam do primeiro choque elétrico com 16 anos, né? E vocês davam liberdade para esses relatos aparecerem na cena, né, Bruno? Não tinha como não dar, né? A gente tinha que ser muito permeável, né? Até no nosso site tem uma foto muito bonita, que é uma foto de uma das atrizes de mão dada com uma das clientes no final de uma das cenas, né? E essa cliente, naquela apresentação, ela entrou em quase todas as cenas, né? A gente começa com uma cena de dança que ela dançou junto com as atrizes, né? Então, ela se viu como parte da cena, né? Ela fazia uso dos objetos que a gente fazia, enfim. Foi uma experiência teatral muito, acho que é uma das mais radicais que a gente teve nesse sentido. Isso atravessou a gente como artista e o público que ia lá ver também não tinha como ficar indiferente, não tinha como lidar com isso como se fosse algo distante. Aquilo estava do nada, né? Lendo o texto dessa peça em específico, eu senti muito assim uma referência a Michel Foucault, porque Michel Foucault pensa a loucura, né? História da loucura, História da Clínica, Vigiar e Punir, são livros famosos dele. E ele chama essas instituições, que seriam a fábrica, a prisão, o hospital psiquiátrico, a escola, de instituições de sequestro, né? Isso. Um termo forte que ele usa, né? E você fala de sociedade de normalização. Isso é uma coisa assim, interessante, que é até uma palavra dele, né? Um termo dele. A norma, né? Porque nós temos os normais, aqueles que aceitaram a norma. Nós temos os anormais, aqueles que a norma faz o seu convite, né? Então tem um flerte com a norma. E nós temos aqueles que estão dissociados da norma, que são os estranhos, né? E esses a ciência instituída não sabe o que fazer com esses corpos, então enclausura, né? É muito isso, né? Muita gente estava enclausurada porque essas pessoas, elas ameaçam a razão, digamos assim, né? A razão que está do lado de fora. Mas qual que é o critério de chamar de razão que está do lado de fora e excluir a razão que está do lado de dentro, né? Que razão é mais razão? Qual que é o critério que separa? Então, é super interessante. E esses critérios,
eles são históricos, eles mudam de períodos a períodos, né? Quando a gente pega para ver a história da loucura, teve períodos ao longo da Idade Média em que se achava que a loucura era uma pedra que estava no cérebro. Tem diversos quadros pintados, inclusive por Bosch e outros pintores, Bruegel. Ele tem essa imagem, né? Entre os séculos XV, XVI e XVII, tem diversas representações de médicos que estavam emulando o princípio da razão, abrindo a cabeça de pessoas para retirar a pedra da loucura, né? E eram procedimentos feitos em praça pública, né? E aí juntava um pouco de controle com castigo. Ou seja, era um espetáculo, né? Transformava isso em espetáculo e era em praça pública como um aviso aos que saem da norma, né? Saem de determinada norma. E aí acho que hoje cabe tem uma reflexão, né? Que fora a questão, para além do debate do que é norma nessa sociedade de hoje, né? E aí se enclausuram esses corpos, né? E o que fazer com os corpos que não se encaixam na forma como a estrutura social do trabalho se apresenta hoje. E aí tem um depoimento muito interessante que a gente botou na Jacuba, que é uma publicação que a gente fez sobre esse processo, de uma trabalhadora da saúde pública relatando quem eram os profissionais, os trabalhadores, que mais procuravam os CAPs buscando remédio para se controlar. E aqui no Rio de Janeiro são os motoristas de ônibus e os policiais, né, que chegam nos CAPs em surto, né, e pedindo para serem dopados, para serem medicados, né, senão eles não conseguem trabalhar. Ou seja, eles não. E aí tem a estrutura da exploração desse tipo de trabalho, ou do que o trabalhador é submetido nessa linha de trabalho, né? Hoje eu colocaria os professores entre os 5 mais. Isso aí. Eu ia te perguntar se os professores procuravam o CAPS. Não, procuram sim. Procuram, né? Bastante, né? Pela forma como a educação pública está sendo trabalhada há muitas décadas, né? E aí a gente vê como que isso é cruel, e aí a gente algo que a gente fez na peça e a gente reflete um pouco hoje, né? A parte mais cruel desse tipo de tratamento foram os procedimentos de choque elétrico, ou da própria lobotomia, mas hoje a gente vive uma sociedade como um todo que está dopada, que a quantidade de pessoas que não consegue produzir sem uma tarja preta, né? Então, uma das cenas é a cena que se passa numa piscina de remédios. Caramba. A produtividade dos remédios, né? É uma piscina de remédios que ficava no antigo quarto de enfermaria, em que o público entra nessa cena e a caixa de remédios até a altura do joelho. Para a gente se pensar sobre isso, né? As pessoas, para produzirem, elas têm que estar tendo esse. A gente sai do controle do choque elétrico e vai para esse tipo de controle químico, né? Até que ponto há esse acordo dessa estrutura social de macerar o trabalhador e como que isso alimenta a indústria dos laboratórios de remédios, né? Tem um ciclo aí que é um ciclo produzido pelo modo de produção capitalista, exclusivamente, né? Que é um debate que vai além dessa questão da norma, né? Que tipos de doença ou modos de produção capitalista produz na sociedade, e ele mesmo lhe vem com um mecanismo de cura que é uma cura parcial, né, Bruno? Sim, né? Não se prendem mais as pessoas, né, nos manicômios como antigamente. Pois é, né?
é uma... Você administra a doença, né? Quimicamente. Você administra a doença. Perfeito. E Ô, não Bruno, deixa que as pessoas quebrem excessivamente. pegando o gancho do professor, vamos passar a nossa terceira peça, que se chama A Casa e o Mundo Lá Fora, Cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha. Por que resgatar a figura do Paulo Freire? Olha, nesse caso, eu nem colocaria como resgatar. Eu acho que ele sempre teve, como ele foi muito É, atacado nos últimos anos, né? Quem é atacado é quem está presente, né? De alguma forma, entendi. ele sempre teve presente. Agora, desde 2010, né, especificamente, nesse processo político conturbado que a gente está vivendo no Brasil na última década, ele vem sendo atacado de uma forma muito desleal intelectualmente, né? E muito rasa, né? E as pessoas que E atacam Paulo Freire geralmente não leram a obra de Paulo Freire, né? com certeza, né? É, mas assim, isso ganhou um tipo de repercussão muito perigosa com o crescimento do movimento de escola sem partido, né? A gente resolveu fazer esse projeto em 2018, no auge do Escola Sem Partido, né, para ser um projeto de trincheira do legado de Paulo Freire. Né? E aí, dentro desse modo de circulação que a gente faz, né, um projeto para estar nas escolas, para estar retrazendo Paulo Freire para os educadores através de um outro prisma, né? Eu sou filho de professora, a Ana também é filha de professora, então a gente tem, tem uma questão da importância da escola pública de berço muito forte, né? E para além do Paulo, né, refletir esse projeto de desconstrução da escola pública ininterrupto, né, que acontece desde a década de 60. Né? Então, a gente vem enfrentando uma desconstrução do ensino público de pelo menos 6 décadas, né? Que passou muita força pelo regime militar e que os governos democráticos que vieram depois não recuperaram com a força que tinha que ser recuperado, né? A escola pública, né? A não ser por experiências isoladas como o primeiro governo Brizola, quando lançou o CIEPS, né? E algumas secretarias ou governos isolados, mas um pacto pela educação pública não foi feito, né? A gente teve uma democratização do ensino superior desde 2002, né? Com diversas iniciativas, mas a educação de base não se teve um processo de reconstrução com a força que se pedia, dado o processo de sucateamento tremendo que a educação pública sofre há pelo menos 6 décadas. E ainda hoje a gente não tem, né? E aí a lógica, a figura do Paulo Freire, ela atrai esse tipo de ataque, né? Porque se for pensar na obra do Paulo, Paulo tem uma coisa, um dado muito sintomático que ajuda a gente a entender, né? A parte mais importante da obra dele foi escrita fora do Brasil, né? Durante o período do exílio dele, né? E aí a gente vê quase como se Paulo Freire fosse mais adotado fora do Brasil do que dentro do Brasil, por mais que sempre teve defensores fervorosos no Brasil, né?
E a crítica mais radical dele ao que ele chama de educação bancária tá na pedagogia do oprimido, que é onde a gente tomou três obras principais, né, das do grande volume de obras dele. A pedagogia do oprimido, onde ele fala sobre educação bancária, ou seja, sobre educação como mercadoria, e aí fala explicitamente da educação como leitura de mundo, trazendo o conceito de luta de classes, né, para dentro da arena da educação. Né? A pedagogia da autonomia, onde ele faz uma reflexão belíssima da relação professor e aluno, educador educando, né, nas palavras dele. E a pedagogia da esperança, onde é um dos últimos livros dele, que ele passa por toda a obra dele, narrando momentos de muito aprendizado dele, né? Onde ele mais aprendeu e onde a gente pegou episódios muito significativos que a gente colocou na peça, né? E onde ele criou o verbo esperançar. Que legal. Que é algo que a gente nunca deve perder de vista, né? Dentro desse cenário de destruição do ensino público, né? Deixa eu situar a peça para quem está nos assistindo. Vou ler um texto do blog que diz o seguinte: em A Casa e o Mundo Lá Fora, cartas de Paulo Freire para na Tercinha, a primeira matéria histórica geradora foi uma carta. Uma carta escrita em meados dos anos 60 por uma criança de 9 anos, a um primo querido e distante. Até aí, estamos dentro do território caloroso e solar da memória individual e dos sentimentos universais. A criança em questão escreveu uma série de cartas e essas cartas estão hoje desconhecidas do público. Temos acesso apenas às cartas de resposta de seu primo, Paulo Freire, narrando para uma criança os primeiros dos seus 15 anos de exílio na Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suíça. Esse livro, ele nos foi entregue numa das apresentações de Antônio de Gastão. A gente nunca cobrou, a gente não cobra ingresso, como falei. A gente passa chapéu, a tradição do teatro popular. E aí teve uma senhora que foi nos ver na apresentação aqui no Museu do Folclore, no Rio de Janeiro, e deixou no chapéu esse livro para a gente de presente. A gente entendeu como um recado e como um chamado, né? Tá na hora de voltar a falar de Paulo Freire. E esse livro, na Terça Lacerda, ela é na Tercinha, que dá esse título, né? A casa dos avós dela era uma casa que, durante o regime militar, ela serviu como ponto de passagem quem estava precisando fugir do Brasil para o exílio, quem era perseguido político. Então, ela, nos olhos de criança, né, ela tinha um movimento normal da família e tinha esse movimento também um pouco mais tenso de quem estava sendo perseguido. E o primo Paulo foi um desses, né? E ela começou a trocar cartas com ele. E aí, dentro desse cenário que a gente estava falando, do cenário da escola sem partido, que o cenário que deixou a troca teatral muito difícil de se estabelecer um diálogo franco, para não falar diretamente do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, a gente traz a Ana Tercinha como uma primeira mediadora, né? Entre esse Paulo, que é só o primo Paulo. Né? E nas cartas do Paulo, o Paulo fala das suas ideias sobre a educação, sobre o mundo, sobre... Então, a gente começa uma relação com o espectador que passa pelo esse filtro de uma criança de 9 anos. E ao longo da peça, a gente vai complexificando, né, e aí trazendo um pouco mais desses debates do Paulo, até trazer o próprio experimento de Angicos, né, a cidade do Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou toda uma cidade. Foi a primeira cidade a ser alfabetizada pelo método das 40 horas, do Paulo Freire. A gente chegou aí a Angicos, a gente foi na Angicos no ano passado, fazer uma pesquisa de campo lá, né? Então, ou seja, na peça, hoje essa peça tem essa primeira versão de 2018,
e a partir dessa pesquisa de campo, a gente montou uma remontagem da peça que estreou aqui no Rio no ano passado, né? Com esse novo material documental, né? Então a gente une o material da Ana Tercinha com o material que a gente achou sobre o Paulo nas nossas pesquisas e a pesquisa de campo que a gente fez em Angicos com os anônimos, que para a gente não são mais anônimos, já São Francisco, a Dona Maria, a gente conheceu, que foram alfabetizados pelo método de Paulo Freire. A gente achou importante, fundamental, ter a Ana Tercinha, né, como essa figura, em que estabelece esse diálogo esse diálogo que passa pela inocência da criança, Uhum. e aí a gente acha fundamental colocar com força esse exemplo de Angicos. A gente foi muito impactado, a gente ficou 10 dias em Angicos, em setembro, no centenário do Paulo Freire. Muito impactado em como Paulo Freire é vivo em Angicos. É uma figura viva em Angicos até hoje. Porque Angicos é o melhor sentido da palavra utopia, né? Utopia não é, para a gente não é o que ainda não é, mas o que pode ser, né? Porque fora de Angicos, o debate sobre Paulo Freire é um debate que está no circuito acadêmico, que está no circuito de educadores, que está no circuito de militância, ou seja, um circuito muito específicos, né? Mas em Angicos se conversa sobre Paulo Freire com costureiras, com trabalhadores rurais, né? Todo mundo tem algo a dizer sobre Paulo, assim, né? Nesse sentido. E é algo assim mediado pelos afetos, né? Pelos afetos, e quem não foi educado pelo Paulo Freire é filho de quem foi educado, é neto de quem foi educado, ou seja, realmente Paulo Freire influenciou. Teve um senhor, seu Francisco, né? Ele quis ser alfabetizado para poder assinar a carteira de trabalho dele e conseguir um trabalho melhor. Ele não conseguiu depois ter uma educação de base melhor, ele não cursou o ensino superior. Mas por ter passado pelo Paulo Freire, ele fez questão que os filhos dele tivessem ensino superior, né? Então, ele era um trabalhador rural e, pelo que a gente conhece de realidade do Nordeste, essas profissões que estão na base da cadeia produtiva são quase passadas de pai para filho, né? Como se não pudesse ter uma mudança possível. Ou seja, no caso dele teve uma mudança, né? No caso da família dele, teve uma mudança, né? Ele não conseguiu viver essa mudança na vida pessoal dele, mas os filhos dele, os netos, eles puderam ter essa mudança, né? E aí a gente vê o que seria a educação desse país se o que tivesse acontecido em Angicos acontecesse no Brasil inteiro. Entendi. Porque Angicos é uma cidade até hoje com 10 mil habitantes no sertão do Rio Grande do Norte. Mas na formatura dos alfabetizados pelo método Paulo Freire, em 63, o presidente do Brasil estava lá, o João Goulart foi na formatura. Ou seja, o que ele estava experimentando em Angicos era para ser replicado no Brasil todo. E por que não foi, Bruno? O golpe militar de 64. Uhum. Né? Ou seja, as reformas de base eram mudanças democráticas muito concretas e que iam mexer na base da estrutura social do Brasil todo. Né? E a gente vê o interior do Rio Grande do Norte. Né? O processo de reforma agrária estava no mesmo caminho. Ou seja, o que foi abortado nesse período até hoje não foi recuperado, né? Devidamente. Então, a gente tem que ter a noção do tamanho dessa perda, né? Dessa perda histórica, né? E aí, quando eu vejo esse exemplo de Angicos, né? Que Brasil a gente poderia ter se
se não fosse o golpe militar, né? É um preço que a gente paga até hoje. Sim. E que ainda os governos democráticos ainda não conseguiram reverter o que foi perdido, né? Se começou a reverter, mas a gente ainda está num processo histórico pela metade nesse sentido, né? E aí o Paulo Freire é um símbolo desse Brasil que poderia ter sido, né? Ele levou as suas ideias para a educação para o Chile. No Chile foi a base do que o Salvador Allende começou a fazer, né? O Pedagogia do Oprimido foi escrito no Chile e em contato com educadores chilenos e com o movimento de reforma agrária chileno, né? Pouca A gente gente poderia ter vivido isso aqui, né? e poderia ter vivido no Chile também se não fosse a ditadura chilena, né? Ou seja, tem um movimento global. Ele conseguiu levar para alguns países africanos, como Guiné-Bissau, para Nicarágua, né? Países que estavam passando por processos revolucionários, conseguiu ser aceito dentro de universidades importantes, como Harvard, Cambridge, né? Mas no Brasil, as ideias dele têm um eco, mas muitas delas a gente ainda não consegue botar em prática com a força que deveria, né? Com o efeito transformador que elas têm, de fato, né? Na sociedade, né? E aí esse é o debate que não é só sobre as ideias do Paulo Freire, né? Mas é sobre o que deve ser o ensino público brasileiro, né? E aí Paulo Freire talvez seja, junto com Darcy Ribeiro, com Aníbal Teixeira, seja, tem grandes nomes aí que tem que ser o tempo todo defendidos nesse sentido, né? Um texto aqui que você escreveu no blog diz o seguinte: a defesa de um teatro pedagógico, portanto, parte em primeiro lugar do posicionamento político de que o mundo é, antes de tudo, um espaço social passível de transformação e de que a experiência do aprendizado é um dos caminhos para que essa transformação seja feita. O que acontece é que a gente naturaliza muito, né? O status quo, a sociedade que a gente acha que não poderia ser de outra maneira, mas a sociedade que vivemos é produto de uma construção histórica, né? Exato. E se foi construído, pode ser construído de outra maneira, né? O mundo não é, o mundo está sendo, né? Uma frase do Paulo, né? O mundo Essa não é. frase é ótima. Que é o conceito da história aberta, né? O Walter Benjamin fala sobre isso no Teses da História do Walter Benjamin, né? É um texto muito bonito que ele escreveu, no auge do fascismo, dele sendo perseguido por Hitler, pelo nazismo, né? Mas o tempo todo ele fala como, ou seja, no pior período, no período mais duro, talvez o período mais duro da humanidade, em que ele não sabia o que poderia acontecer na Segunda Guerra. Ele não sobrevive para contar, ele foi suicidado, né? Mas ele fala da história como conceito de história, como algo aberto, né? Que a gente tem que sempre ter em vista, né? E a questão do teatro pedagógico, acho que é uma ideia a se debater um pouco mais, né? Dentro disso que a gente chama do teatro hegemônico, do teatro comercial, há um ranço muito grande a essa ideia de teatro pedagógico, quase como se isso fosse menos artístico, né? A gente está o tempo todo aqui, até agora, falando de política, mais de política do que de arte, né? Especificamente, né? Mas, assim, o que a gente faz é arte. O que a gente faz é artístico, tem uma poética artística. É uma poética que é um pouco mais seca, mais dura, mas é uma poética muito, muito específica, com técnicas muito, muito específicas, né? E quando a gente vai para o conceito de pedagogia, a gente pega a pedagogia como um método de leitura de mundo, né? A gente trabalhar o teatro dentro do que a gente acredita que é a função social dele, de ser um mediador entre o espectador
e um processo de leitura política e crítica do mundo, né? Sendo feito artisticamente, né? Senão a, a arena política, né? Ela tem muitos locais possíveis. O nosso local é o do fazer artístico, né? E, e o teatro ele pode ser um local de aprendizado. Quando a gente fala da pedagogia, né, a gente nos nossos processos, os processos documentários, eles são muito exigentes, principalmente do ponto de vista histórico, né? Uma peça de ficção, ela não tem tanto compromisso com a realidade como tem o teatro documentário. Ela pode ter pequenos erros históricos, mesmo que trate de temas históricos. Enfim, ela tem essa, essa liberdade artística que o rigor do teatro documentário não permite. Ou seja, a gente pesquisa muito para colocar o material em cena, dentro do rigor da ética histórica que a gente acredita. E nem tudo a gente consegue colocar em cena. E precisa ser assim. Um teatro épico, teatro documentário, ele precisa ser incompleto, né, para o público fazer o trabalho posterior, o público fazer o trabalho de pesquisa posterior. É muito comum em todos os nossos processos vir pessoas interessadas procurarem as nossas fontes de pesquisa depois. Isso não acontece tanto nas peças comerciais. A peça comercial tem aquela fruição que se fecha em si, mas ninguém pergunta depois. É raro acontecer de perguntar sobre referências, de perguntar sobre fontes. Bruno, isso acontece com a gente direto, né? Então tem uma função social aí, pedagógica nesse sentido, né? De a gente colocar o nosso pesquisador como espectador produtor, em que a peça vai continuar trabalhando nele depois, né? E ele vai fazer as próprias pesquisas. para a gente encerrar, queria que você comentasse a frase do Peter Weiss. O teatro documentário toma partido, né? Toma lado. Que juízo você faz dessa frase dele? É uma frase muito direta, né, Henrique? Muito, né? Não tem muito o que ser comentado. Mas eu vejo, e muitos companheiros, companheiras veem, a parte de um setor do teatro. O Brecht tem uma frase sobre os atores e as atrizes, é uma frase muito dura e muito reveladora, e que eu vi muito isso acontecer, né? Ele fala que a parte mais reacionária do teatro são os atores. Olha só. São os mais conservadores, né? E ele fala isso quem convive no meio do teatro é um meio, em muitos sentidos, muito libertário, né? Do ponto de vista comportamental, né? E muito conservador do ponto de vista político, né? É quase como se essa frase é para os que falam que o teatro não se deve falar não se deve levantar bandeiras no teatro, porque quem diz que o teatro não deve tomar partido, e quem toma o partido é o espectador. Não deve levantar bandeiras. Tem uma coisa não só reacionária nesse tipo de pensamento, mas é uma coisa muito pretensiosa. Quem faz esse tipo de crítica é quase como se a gente estivesse fazendo um tipo de doutrinamento ideológico do público. E ao fazer esse tipo de crítica, a própria pessoa chama o público de burro. Quer dizer, a pessoa não tem a própria opinião para poder ouvir uma outra e o espectador tomar o próprio partido a partir daquilo que ele está ouvindo, né? Então, nós não chamamos o público de burro nesse sentido. A gente acha que a gente pode tomar partido em cena, e que o espectador, a partir do que ele vê, se a gente trabalhar com argumentos
e não com que a gente chama de determinismo histórico, né? Porque também tem um mau teatro político que quase que que quer obrigar o espectador a se posicionar. Esse é o mau teatro político, ele também existe, vamos combinar. O melhor teatro político é o teatro que trabalha com argumentos e que faz o público pensar. E a partir daí o público se posicionar ou não. Mas a gente o tempo todo está falando de processos sociais que podem e devem ter a interferência do espectador. O que é né, já que a gente está num meio que trabalha que faz debate sobre arte e filosofia, né, sobre filosofia, o Marx tem a frase que é capital nesse sentido, que é os filósofos até hoje eles trataram de interpretar o mundo. Agora é preciso mudá-lo, né? É preciso transformá-lo, é preciso mudá-lo, né? Então, ele trabalhou filosofia nesse ponto. Nós somos um coletivo que tem em Marx um companheiro de trabalho, né? Então, a gente acredita no nosso fazer nesse sentido, né? Então, o tomar partido, né, vai para além de um teatro com preocupações sociais, né? Mas é um teatro que se organiza até para que nossa própria forma de circulação, nosso meio, nossa forma de produção, né? A gente faz diversas críticas à forma como a sociedade, uma sociedade capitalista transforma tudo em mercadoria, né? Então, não é fácil. Não é fácil. E aí é preciso tomar partido. Até dentro da própria forma, não só na peça em si, que a gente faz, mas na forma como a gente leva essa peça ao público, na forma como a gente circula, né? A crítica tá em todas as etapas do nosso modo de produção, né? Então é preciso tomar partido. Sim. Bruno, eu ficaria aqui horas conversando com você. A gente vai ter que encerrar, mas gostaria que você fizesse suas considerações finais e já fique o convite para uma próxima conversa, né? Para a gente falar Sim, do seu sim. trabalho no ensaio aberto. Fique à vontade aí, suas considerações finais. Olha, eu convido as nossas espectadores a conhecerem o trabalho da Barca, né? A gente tem um blog em que no blog há um pouco da reflexão sobre o nosso trabalho, do que a gente não consegue colocar em cena, e também de grupos e coletivos com quem a gente tem afinidade, né? Da mesma tradição. Nós temos uma página no YouTube. E a gente tem nossa página no Instagram, onde está mais ou menos o nosso dia a dia, né? A gente está num ano que é um ano muito importante para o Brasil, né? Em que, principalmente com esse trabalho sobre Paulo Freire, a gente está se preparando para estar circulando bastante, para que a gente vote com outro tipo de consciência em 2022, né? E dizer que junto com toda essa questão política que a gente colocou aqui, a nossa trincheira é uma trincheira eminentemente, radicalmente artística, né? Que tenha, como disse, tem, tem a sua poética. Então, conheçam o nosso trabalho, acompanhem o nosso trabalho, se você se sentiu estimulado ou estimulada por essa conversa, e que a gente se encontre onde o teatro deve se encontrar, que é presencialmente e em breve, né? Eu venho refletindo muito nesse período da pandemia, em cima de tudo que aconteceu, dessas ferramentas de sobrevivência que surgiram dentro dos experimentos digitais a partir do teatro, né? De como é importante esse conceito do teatro como assembleia, né? Da questão presencial.
de como que isso pode ser transformador. Cada vez mais eu acho que essa função da assembleia e da gente estar se encontrando presencialmente, isso é a semente transformadora que a gente precisa para estar mudando a nossa realidade. Então, que a gente se veja em breve, presencialmente. Ó, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, do blog, do site e do canal do YouTube do Em La Barca. Eu queria comentar que eu adorei ter lido os textos, achei os textos muito esclarecedores, muito interessantes, é uma reflexão sobre o fazer, sabe? Indico, assim, fortemente para quem está interessado nesse assunto, olhar, ler os textos do blog, sobretudo do blog, são muito bem escritos. Eu queria te agradecer, gratidão, Bruno. Gratidão também, Henrique. Esperar um outro encontro, né? Será em breve, será em breve. Ok, Bruno. Tchau, cara. Tchau, tchau.